No dia 8 de julho, o presidente Joe Biden anunciou a retirada de 3 mil soldados do Afeganistão até o dia 31 de agosto, de forma segura e ordenada. A guerra é liderada pelos americanos, mas conta com tropas de outros países da OTAN, como o Reino Unido. Começou após os ataques contra as Torres Gêmeas em Nova York no dia 11 de setembro de 2001 e termina com 2.300 soldados dos Estados Unidos mortos. O plano era combater o grupo terrorista Al-Qaeda de Osama Bin Laden e impedir que o Talibã retomasse o poder. Porém, os extremistas islâmicos jamais foram derrotados, de tal forma que a efetiva saída dos militares estrangeiros serviu de estopim para ataques fulminantes do grupo em diferentes regiões do país. Os extremistas já tomaram 5 capitais de províncias desde sexta-feira. A última delas foi a cidade de Kunduz, onde militantes ocuparam prédios do governo. Centenas de cidades para escapar da batalha entre o Talibã e as forças do governo afegão. Aviões americanos estão ajudando a atacar alvos do grupo extremista e, segundo o governo, dezenas de militantes foram mortos. E o avanço é tão rápido que na noite de terça-feira já eram 7 capitais de províncias tomadas pelos extremistas. Além dos mais de 2 mil americanos que morreram, cerca de 60 mil integrantes de forças de segurança locais perderam a vida. A estimativa é que entre os civis, o número de vítimas seja bem maior. Analistas previam a ofensiva do Talibã logo após o anúncio da data de partida das tropas internacionais. Mas a velocidade das ações no norte e no sul do Afeganistão surpreendeu até mesmo os mais pessimistas. O governo local e a polícia, treinada por forças estrangeiras por 2 décadas, mantém controle total sobre Cabul. Porém, já se diz que existe o risco de ataque à capital. E cresce o debate sobre em que medida a saída não foi precipitada. Tanto que na terça-feira, o presidente Joe Biden se viu obrigado a retomar o tema e disse que, apesar do avanço do Talibã, ele não se arrepende da decisão tomada. De que forma o Talibã se sustenta mesmo após 20 anos de guerra? Quais são as chances de o grupo extremista tomar o poder? E qual é o balanço do conflito para os americanos que viram na invasão do Afeganistão o principal fronte da chamada guerra contra o terror? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o repórter Felipe Barini e com o professor de Relações Internacionais da FAAP e especialista em política americana, Carlos Gustavo Poggio. Fique com a gente. Felipe Barini, para a gente começar essa conversa, quem são os talibãs? Essa milícia armada ultraconservadora hoje disputa o controle do Afeganistão com o governo, mas surgiu de onde? Qual é o histórico do Talibã? Os talibãs, eles são meio que uma herança dos mujahideen dos anos 60 e 70, que trouxeram o terror para os soviéticos que invadiram o país em 79 e acabaram recebendo dinheiro dos americanos. Eles bebem um pouco da fonte de grupos terroristas como a Al-Qaeda. Tanto que eles eram e ainda são um pouco visceralmente ligados. Eles dominaram o Afeganistão de 1996 a 2001 e apesar de hoje eles terem uma voz política, serem de certa maneira legitimados pela comunidade internacional na forma das negociações de Doha, que a gente vai falar mais o Talibã é um grupo, como você disse, é um extremista. Eles adotam uma visão que eu nem considero extremista, mas eu considero deturpada do islamismo, com ideias que são adaptações toscas e violentas do Corão, adaptando a práticas tribais regionais, e que durante o governo deles, na frente do Afeganistão, quando eles controlaram o país inteiro, de fato, no Emirado Islâmico do Afeganistão, eles criaram um dos regimes mais nojentos, usando essa palavra mesmo, que a gente viu no mundo inteiro, no final do século, no começo desse século agora, com execuções diárias de pessoas que cometeram, entre aspas, pecados. O Estádio Nacional de Cabul, que hoje recebe partidas de cricket ou de futebol, era palco de execuções sumárias de mulheres. E depois da intervenção que não foi exatamente contra eles, mas foi contra a Al-Qaeda, o Talibã ele se retraiu de existir. E mesmo com as tropas internacionais no Afeganistão, eles mantêm ataques sazonais, especialmente na época da primavera, quando o clima dá uma folga. Volta e meia conquista algumas regiões, tem regiões que nunca deixaram de ter o Talibã atuando perto, e agora eles, com a iminente retirada das forças estrangeiras, eles resolveram lançar uma grande ofensiva, talvez a maior desde a chegada dos militares estrangeiros ali em outubro de 2001.
Pois é, e aí nesse último fim de semana eles tomaram controle de 6 capitais de províncias do Afeganistão, seja ao norte e também ao sul do país. Até que ponto isso foi uma surpresa, já que você mesmo menciona um contexto de retirada das tropas internacionais? Foi e não foi surpresa. No começo do ano já tinha fontes de inteligência dizendo que os talibãs eles estavam se armando, estavam se preparando para uma ofensiva agora em 2021, e havia um cenário que era um cenário de pior caso possível, que eles poderiam derrubar o governo de Cabul em 6 meses. Esse cenário é um pouco questionável, até um pouco catastrofista, mas eles estão avançando contra capitais provinciais. O Talibã, mesmo fazendo ofensivas anuais, a última vez que eles conquistaram por alguns dias uma capital provincial foi em 2016, Kunduz, que aliás agora está sob o poder dos talibãs, mas agora eles conquistaram 6 e cidades extremamente grandes. E mais importante que as cidades provinciais, eu queria notar o controle deles de postos fronteiriços. Eles controlam, por exemplo, uma passagem com o Paquistão, na cidade de Kimboldak, e é uma passagem importantíssima, terrestre com o Paquistão, e ali eles podem recolher tributo de todo mundo que passa. Eles já controlam alguns postos de fronteira com o Irã, que é uma força, uma potência regional, um parceiro econômico do Afeganistão. E tem vários países ali, como o Tadiquistão e o Turcomenistão, que fazem divisa com a situação. Em suas fronteiras, já tem muitos militares, no caso do Tadiquistão, que chegaram a fugir para o país vizinho, militares afegãos, por causa dos combates. After fighting government forces for weeks on its outskirts, the armed group could be on the brink of taking its first city since the US began its military drawdown. O Barini, justamente essa ofensiva começou pelas localidades fronteiriças, como você está dizendo, mas qual é a situação hoje no país? Os talibãs vão investir contra cidades maiores ou até a capital Cabul? A tendência é essa? Cabul é um pouco de uma situação à parte, mas nas cidades maiores, Kandahar, que na época do governo do Talibã era considerada a capital informal deles, já tem combates, o aeroporto já foi atacado, a segunda maior cidade do Afeganistão, tem combates em Herat, que é uma cidade próxima ao Irã, cerca de 120 quilômetros da fronteira com o Irã, que também tem combate. Falando de possibilidades de ataques contra Mazar Sharif, que é uma cidade ao norte, uma cidade importante no norte, que quem lembra do início da guerra do Afeganistão, do pós-11 de setembro, vai lembrar de Mazar Sharif como a espécie de base da Aliança do Norte, que ajudou na derrubada do Talibã depois da invasão, ou naqueles momentos finais do Talibã no governo. Eles estão avançando contra áreas urbanas, só que esse avanço contra as áreas urbanas, ele é em parte uma resposta aos ataques aéreos que estão sendo feitos pelo Afeganistão e pelo que sobrou das forças estrangeiras que ficam lá até dia 31 de agosto. Barini, no ano passado houve uma espécie de acordo diplomático que envolvia o próprio Talibã, os Estados Unidos, que justamente previa a retirada das tropas caso houvesse um acordo, um entendimento do Talibã com o governo local. Parece que ninguém está cumprindo a sua parte nesse acordo, né? Na verdade, quem está cumprindo são os Estados Unidos. Esse acordo de fevereiro de 2020, passou no governo afegão, que foi algo extremamente questionável. Ele não foi tão claro sobre os deveres do Talibã para permitir essa saída das forças estrangeiras. E os poucos deveres que estão ali delimitados foram descumpridos. Por exemplo, havia a previsão que as conversas de paz entre o Talibã e o governo de Cabul começassem em março de 2020, elas só começaram em setembro de 2020, e mesmo assim você não tem nenhum avanço de fato. Você teve libertação de prisioneiros, mas você não tem, mas alguns temas parecem irreconciliáveis, que o principal pedido do Talibã é um governo no formato de um Emirado Islâmico, um pouco nos moldes do que era o Talibã quando ele estava no governo, e isso para Cabul e para boa parte da comunidade internacional é inegociável. O maior ataque terrorista da história da humanidade começou com o choque de um avião sequestrado pouco antes. As imagens estavam sendo transmitidas pela TV ao vivo quando, 18 minutos depois, um outro avião se aproxima pela direita do quadro e bate na outra torre. Agora, o Talibã é enfrentado pelas forças internacionais desde os atentados de 11 de setembro de 2001 e ainda assim eles conseguem essa força toda para fazer esse tipo de ataque surpresa e efetivo. Quem afinal financia o Talibã e como é que o grupo conseguiu manter esse poderio mesmo depois de 20 anos de ocupação do território pelas tropas internacionais? Como eu disse, o Talibã nunca deixou de existir. Ele fugiu do controle, deixou de ser o protagonista, mas ele sempre se manteve em várias regiões. E como você sabe, o Afeganistão é um dos maiores, se não o maior produtor de opiáceos, de drogas opiáceas do mundo. E boa parte dessa renda do Talibã, muito embora seja quase um paradoxo, é um grupo extremista islâmico, ele ganha dinheiro com tráfico de drogas, que ele escoa por uma das rotas mais conhecidas pelo Irã.
que também é um país que pune com pena de morte, às vezes, certos casos de tráfico. Quando eles controlam uma região, rotas de estradas, eles cobram de quem passa por ali, especialmente cargas. Com esse controle agora de postos de fronteira, eles obrigam os caminhoneiros e carros de transporte a pagarem uma taxa adicional, além dos impostos de passagens, impostos alfandegários. Quando você domina uma área, os serviços básicos daquela área não deixam de existir, fornecimento de água, luz, etc. Eles dominam aquele fornecimento e eles pegam para si uma taxa que varia, às vezes, em alguns casos 10%, 8%. É daí que eles tiram dinheiro. E aí a gente tem o outro financiamento, que é o mais obscuro, que às vezes é o mais incisivo, que é o de bilionários do Oriente Médio, do Sul da Ásia, que eles simpatizam com o Talibã e eles financiam a milícia através de canais escusos, como a gente sabe. Quem quer jogar dinheiro sujo não é tão difícil desde que você saiba o caminho correto. Pois é, Barini, em tese, as tropas locais foram treinadas esses anos todos, né? Fizeram exercícios militares com as tropas da OTAN. Qual é a capacidade hoje do governo afegão de resistir a essas investidas dos talibãs sem o auxílio das tropas internacionais? E essa ofensiva pode atrasar esse plano de retirada das tropas? Não, vou responder pela segunda, logo de cara, não. O discurso não, dia 31 de agosto vai estar concluída, já está praticamente concluída, já tem pouquíssimos militares lá, vão permanecer alguns militares para dar apoio na forma de treinamento e para proteger o que eles chamam de interesses, que é embaixada, alguma empresa, mas tropas de combate vão estar todas fora. As tropas locais receberam apoio, receberam muito dinheiro, treinamento, equipamentos. Mas, como disse, o Talibã ele nem sempre opera de uma maneira como um grupo armado tradicional. Tem alianças com lideranças tribais locais. Muitas das províncias conquistadas, segundo o Talibã, eles têm 85% dos distritos do país sob controle deles. É um número questionado, mas se você olha o mapa, parece mesmo verossímil. Muitas dessas conquistas de distritos foram feitas sem disparar um tiro sequer. Eles viram uma guarnição com 3 homens, chegou um grupo de 100 talibãs e falaram, vocês se rendem ou então a gente vai matar todos vocês, eles se rendem. Assim aconteceu em boa parte dos distritos rurais. Nas cidades você tem combate. Cabul, por exemplo, é uma cidade que uma conquista de Cabul, como aconteceu no final da década de 1990, é um cenário bem difícil de você ver hoje. Não significa que seja uma cidade totalmente segura, mas o Talibã conquistar Cabul novamente é difícil. Outras cidades provavelmente podem não ter esse destino. Barini, qual é o impacto humanitário dessa crise do Talibã? A gente já vê os relatos de fuga das pessoas tentando fugir para Cabul ou para cidades mais próximas da capital. A gente pode estar numa iminência de uma crise humanitária, numa guerra civil, com aqueles parâmetros que a gente viu na Síria, por exemplo, ou já há uma cultura de convívio local com o Talibã? Não, a Agência de Refugiados da ONU já fez alguns alertas dizendo que existe uma iminência de uma crise humanitária. Em média, cerca de 30 mil pessoas estão saindo do Afeganistão todas as semanas. O Afeganistão já é o terceiro país com o maior número de refugiados no mundo. São cerca de 2,7 milhões de pessoas. E todos os países da região eles estão já no alerta para uma nova onda de refugiados. O Paquistão, que é o maior receptor de refugiados afegãos. O Irã, que também é um dos maiores, mas boa parte dos afegãos que moravam ali já voltaram pro país diante das melhores condições de segurança, mas tem alguns campos de refugiado perto da fronteira, perto de Herat, o Torbat Jam, que foi considerado uma vez o melhor campo de refugiados do mundo, que é o que oferece as melhores condições de vida para quem mora ali. Mas você tem riscos, tem os refugiados internos, muita gente está chegando a Cabul. Ontem, inclusive, teve uma história das pessoas fugindo de Lashkar-Gah, que é uma cidade relativamente grande no norte, e as pessoas estão buscando qualquer jeito de chegar até Cabul para ter o mínimo de sensação de segurança. Como disse, ali os combates podem ser que não cheguem ali, e normalmente o Talibã não realiza ataque contra a população civil, normalmente, já aconteceu no passado, mas ele costuma atacar forças do governo, instalações do governo, seja na forma de combates ou seja na forma de atentados. Felipe Barini, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um abraço e um bom trabalho. Valeu, Barini. Obrigado. Um abraço. Sempre à disposição. Um abraço a todos. Professor Carlos Gustavo Toggio, as tropas americanas também da OTAN, ocupam, na verdade, o Afeganistão desde 2001, depois dos atentados do dia 11 de setembro daquele ano. E agora estão se retirando, apesar de todo esse desgaste do avanço do Talibã em uma série de cidades ao norte e ao sul do país. Por que o governo Biden insiste na retirada imediata, no dia 31, apesar dessa clara demonstração de força do Talibã?
Olha, Roberto, é interessante, né, que mesmo o Biden tendo sido pressionado, e ainda é pressionado de diversos lados, e não simplesmente se retirar do Afeganistão, ele parece muito resoluto nesse sentido, né? Eu acho que isso é explicado por uma visão mais ampla, que parece que o Biden, o time dele de política externa, tem do papel dos Estados Unidos nesta nova década do século XXI. Né? Acho que um tema que tem sido recorrente na administração Blinken, que é o secretário de Estado, já deixou também isso muito claro, é que os Estados Unidos vão evitar esse tipo de intervenção externa em que você acaba tendo que fazer aquilo que os americanos chamam de nation building, né? Construir um país, construir uma democracia em sociedades onde essas coisas não são assim tão simples, né? Por uma série de questões, né? Então me parece que isto sinaliza muito claramente a desistência dos Estados Unidos de participar desse tipo de iniciativa, pelo menos da administração Biden. É uma política que tem um razoável apelo popular, né? Tem um razoável apelo bipartidário também, ainda que alguns republicanos discordem dessa decisão, e fundamentalmente me parece que sinaliza para uma nova postura dos Estados Unidos nas relações internacionais. Professor, para os Estados Unidos, essa guerra no Afeganistão já foi o principal instrumento da chamada guerra contra o terror, né? Depois do 11 de setembro. A gente pode dizer que os americanos conseguiram 20 anos depois? Essa é uma dificuldade, né? Eu lembro sobre a guerra no Iraque, né? Quer dizer, quando a gente fala de objetivos de guerra em especial, nós estamos falando de objetivos políticos, né? Finalidade política. A guerra, na famosa acepção do general prussiano Clausewitz, é a continuação da política por outros meios, né? Então, o fim da guerra é um fim político. Qual que é o problema dos Estados Unidos, seja no Iraque ou seja no Afeganistão? Não está claro qual que é o fim político. Não está claro exatamente qual é o objetivo dos Estados Unidos. O objetivo é transformar o Afeganistão numa democracia estável que consiga sozinha controlar o Talibã e as outras forças daquele país, que é muito complicado, tanto do ponto de vista geográfico, cultural, etc. Ora, se o objetivo político passa a ser definido nesses termos, você está criando para si próprio um objetivo político praticamente impossível de se alcançar, né? Então, portanto, é claro que o que o Biden tem dito é que os Estados Unidos não podem a uma guerra que começou como resposta de um evento de 20 anos atrás. É, de fato, a guerra mais longa que os Estados Unidos já participou em sua história. E, portanto, é uma guerra que, se permanecesse esses objetivos mal definidos, ela seria uma guerra que continuaria para sempre, né? Eu acho que, no fundo, se a sua pergunta é sobre finalidade, conseguir atingir objetivos, eu acho que o que essa retirada demonstra é que os objetivos que foram colocados, os fins políticos que foram colocados, são impossíveis de serem atingidos. Isso é demorou 20 anos para os Estados Unidos chegar a essa conclusão, né? Muito difícil para um país que se vê como, e que é um país muito poderoso, né? Principalmente há 20 anos atrás, chegar a essa conclusão, dizer, olha, há coisas que nós não podemos fazer. Então, por isso que eu acho que do ponto de vista simbólico é importante essa retirada. Os Estados Unidos, a administração Biden admitindo que, afinal de contas, há coisas que nem os Estados Unidos podem fazer. Quanto que esses objetivos pouco claros e também com resultados também pouco verificáveis até mesmo, assemelham a guerra do Afeganistão com outras guerras muito significativas e importantes que os Estados Unidos passaram, a guerra do Iraque, que o senhor já menciona, mas a principal delas, a guerra do Vietnã, que também acabou com uma retirada política e com uma manifestação de derrota dos Estados Unidos naquele conflito. Sem dúvida, né? A impressão é que os americanos, desde o Vietnã, ou pelo menos não aprenderam ou esqueceram algumas das lições daquele conflito. Uma das principais lições do Vietnã, se não me engano, essa é uma frase do Kissinger, né, que foi secretário de Estado do governo Nixon na época da guerra do Vietnã, é que esse tipo de guerra simétrica, né, guerra dos Estados Unidos contra um país menor, simétrica, que normalmente é lutada pelo Estado mais fraco pela via da guerra de guerrilha, e a guerra de guerrilha, ela tem um problema, porque os guerrilheiros, eles sabem, essa é a frase do Kissinger, que eles não precisam ganhar a guerra, eles precisam simplesmente perder por tempo suficiente até que o Estado maior decida se retirar. Nós estamos vendo isso agora, parece se repetir, né? Uma vitória, os Estados Unidos começam um processo de retirada e as forças que se opõem aos Estados Unidos rapidamente vão retomando os territórios e vão retomando a força política, né? Professor, o senhor acredita que a partir de agora é difícil prever o futuro, mas a gente pode esperar um fortalecimento de grupos terroristas como a Al-Qaeda, um ressurgimento desse tipo de terrorismo no mundo com a retirada das tropas internacionais?
É difícil a gente prever, né? Tem muitas análises que vão nesse sentido, né? Que novamente o Afeganistão vai se tornar um imã, né? Que vai atrair uma série de grupos terroristas ao redor. O que a gente tem que olhar também é que a própria natureza, né, do terrorismo internacional, ele mudou muito nos últimos 20 anos, né? Hoje não é como há 20 anos atrás que o sujeito tinha que fazer uma operação altamente complexa com um avião e jogar o avião no World Trade Center. Sair, né? Quer dizer, de uma série de outros países e tal, para conseguir fisicamente ir até lá. Hoje o que viaja não são as pessoas, hoje o que viaja são as ideias, né? Então os ataques terroristas que nós temos visto em países desenvolvidos, nos Estados Unidos e na Europa, são muitas vezes ataques de pessoas que moram nesses lugares, né? Que foram radicalizadas, seja pela internet, seja por outros meios. Então houve aí uma mudança da natureza deste tipo de terrorismo. Não me parece que o terrorismo da Al-Qaeda, hoje, 20 anos depois, tenha o mesmo grau de ameaça, né? Pelo menos aquele estilo de atentado terrorista, tem o mesmo grau de ameaça que tinha há 20 anos atrás, quando os Estados Unidos foram praticamente pegos de surpresa. Acho que também há aí uma mudança da natureza do terrorismo, e acho que uma mudança na natureza, né, do terrorismo internacional, que deve ter sido um elemento que entrou no cálculo do Biden de retirar os Estados Unidos do Afeganistão. Professor Carlos Gustavo Poggio, muito obrigada pela participação, bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, professor, um abraço. Obrigado, sempre um prazer, um abraço a todos. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.